dia. Agora sim, bom dia, salvos, a paz do Senhor, shalom, graça e paz. Hoje é dia 13 de maio de 2025, terça-feira. Você já agradeceu hoje? Já agradeceu? O louvor disse assim, ó, o teu amor nos invade, as evidências surgirão, transborda o teu amor. Você crê? Você crê que as evidências do Senhor vão surgir essa manhã? Aleluia. Vamos ler o Salmo 91, em nome de Jesus. Pegue seu exemplar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade será o seu escudo e sua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás aos pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Essa é a promessa que o Senhor deixou para nós. Glória a Deus. Amém. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Amém. Missionária Isabel, querida, deixa Deus te usar. Bom dia com louvor nesta manhã de terça-feira. Bom dia, Pai do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Estou muito feliz em ver aí o nosso irmão presbítero Valcir. Deus abençoe sua vida. Hoje o senhor vai ministrar e nós estivemos orando pela sua saúde. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel assim exclamou: viemos de longe para morrer aqui, veja que horror. Viemos de longe para morrer aqui, veja que horror. Moisés ficou apavorado. Naquele momento estava cercado, tinha água na frente, Faraó atrás, rocha de todo lado. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel assim exclamou: viemos de longe para morrer aqui, veja que horror. Viemos de longe para morrer aqui, veja que horror. Moisés tocou com o seu cajado, as águas se abriram, eles se alegraram, o povo passou e Miriam cantou lá do outro lado.
Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, e este Deus bendito foi quem nos salvou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, e este Deus bendito foi quem nos salvou. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. É Ele que faz nós passarmos pelo deserto, passar pelo mar e deixarmos nós aqui de pé para a honra e para a glória dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso Deus, amém. Então vamos estar passando para a palavra. A pastora Aline pode estar orando, querida, em nome de Jesus, pela vida do presbítero Valci, que estará trazendo a palavra nesta manhã? Amém. Amém. Glória a Deus. Pai querido e amado, nós te apresentamos a vida do presbítero Valci. Meu Deus, nós cremos que ali no secreto o Senhor falou com ele, o encheu. E diz a tua palavra: a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos a tua igreja, Pai. E anseiamos, desejamos, temos sede e fome da tua palavra, de ouvir a tua voz, de ouvir a tua orientação, de ouvir o teu conselho, a tua correção. Fala conosco, Pai. Usa o teu filho de uma forma gloriosa e ao mesmo tempo guarda a sua casa, sua família, protege, livra de todo mal, toda seta maligna designada contra a sua casa, seja destruída em nome de Jesus, de que o Senhor venha falar de maneira poderosa e que essa semente, meu Deus, que nós cremos que cairá num solo fértil do nosso coração, venha frutificar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão Valci, deixa Deus te usar, querido, que Deus te abençoe. Estamos felizes porque o Senhor está bem, como foi falado, foi orado pela sua vida, né? E assim, Deus permitiu que o Senhor estivesse aqui nesta manhã. Amém, glória a Deus. Amém. A paz de Jesus Cristo, bom dia a todos. Agradecer pelas orações, pelo carinho, pela preocupação de vocês. Foram dias aí que não foram fáceis, né? Mas Deus estava no controle. Com as orações dos irmãos, nós conseguimos vencer mais essa batalha. Amém? Hoje a palavra de Deus está lá em Salmos 31. 19. Né? A palavra de Deus está em Salmos 31, versículo 19, que diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que temem, e aqui à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Então eu dei um título para esse tema, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração: a bondade inabalável de Deus. Né? Então essa é nós vamos ver a bondade de Deus para conosco, né? Porque nós somos pecadores, somos falhos, né? E Deus assim mesmo, ele tem aquela bondade para conosco em todos os momentos, né? E isso eu pude ver, né, nesse tempo todo, desde 26 de dezembro para cá, eu tenho visto a bondade de Deus para comigo, né? Mesmo sendo falho, pecador, Deus estava ali me sustentando, né? Colocou as irmãs, os irmãos para estar sempre orando por mim, me sustentando em oração, me sustentando ali, né? Não só a mim, como a minha família. Então a gente vê a bondade de Deus. Nós, às vezes, não, com o nosso dia a dia, com nossas tribulações, nós, às vezes, não vemos a bondade de Deus, né? Nós podemos entender, podemos ver, né? Quando o povo estava no deserto, ali Deus era bondoso com eles. Não faltou água, não faltou comida, as vestes deles não se estragaram, nem os sapatos, nem as vestes, né?
Quando estava quente, tinha uma nuvem para proteger eles ali do calor. À noite, tinha uma cortina de fogo para aquecê-los do frio. Né? Então, a gente vê a bondade. Às vezes, nós reclamamos, né? Reclamamos das coisas e não vemos a bondade de Deus. E isso sempre me incomodou. Aí, quando eu fui escalado para pregar, a palavra que Deus colocou no meu coração foi a bondade. A natureza inerente da bondade de Deus. Que ele vai estar lá em Salmo 145, 9, que diz assim: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Então eu tenho que entender e compreender, né? Nós temos que entender e compreender que a bondade de Deus é para todos. Não é só para nós que somos crentes. Não é só para nós que somos servos. Não é só para nós que tememos a Deus. Somos tementes a Deus. Não, ela pega a todos. O ímpio, a prostituta, ela pega aqueles que têm outras religiões. Porque Deus, ele é bom o tempo todo. E nós, às vezes, somos egoístas que só queremos essa bondade para nós. E não podemos ser assim. Nós temos que ver a bondade de Deus. Quando ele fala, né, que a bondade de Deus, quando eu falo que a bondade de Deus não é seletiva, porque ela não é seletiva. Nós temos que entender isso. Ela abrange a todos. E eu tenho que aceitar que ela abrange a todos. Que essa bondade não é só para mim. Porque o que vai diferenciar essa bondade para nós é a salvação. Essa é a diferença. Né? Então é a salvação. Mas que Deus, ele é bom o tempo todo Deus é bom. Então ele é bom comigo, com meu vizinho, com meu familiar, mesmo aqueles que não estão, né, na igreja. Eu tenho que entender que essa bondade dele é inerente. Essa bondade dele está unida, está ligada com ele. Ela é única, exclusiva dele. Nós somos bons, somos bons. Nós temos bondade. Só que a nossa bondade é limitada. Ela é pequena, mas muito pequena mesmo. Nós vamos... hoje nós somos bons com o nosso vizinho. Hoje nós somos bons com o irmão. Mas, de repente, se o irmão não fez aquilo, meu vizinho fez alguma coisa que me desagrade, já não sou mais bom com ele. Infelizmente, hoje a bondade, ela está na troca. Se ele é bom comigo, eu vou ser bom com ele. Se ele é ruim comigo, eu não vou ser bom com ele. Hoje nós, infelizmente, nós temos visto aí que muitos, mesmo dentro da casa do Senhor, eles não são bons com seus próximos, com seus irmãos ali. Eles não têm aquela compaixão que Deus tem por nós. Eles não têm aquele amor que Deus tem por nós. Né? Então, eu tenho que entender isso, que a minha bondade, ela é limitada. E a bondade de Deus é ilimitada. Nós erramos, Deus é bondoso conosco. Nós acertamos, Deus é bondoso conosco. O meu vizinho ou outra pessoa erra, Deus é bondoso com ele. E eu tenho que dar glórias a Deus por isso, porque ele é bondoso, misericordioso. Então, essa bondade, ela vai transcender. Essa bondade, ela vai ultrapassar a minha visão humana. E quando essa bondade de Deus ultrapassa a minha visão humana, eu começo a ver isso com os olhos espirituais. Isso vai ser o alicerce do meu relacionamento e da minha fé com Deus crescer. Porque ela transpassou, ela transcendeu isso tudo. Aí eu vou ver, realmente, Deus é bom. Mas por que você fala que Deus é bom? Depois nós vamos ver que a bondade de Deus, ela se manifesta desde a criação. Lá em Gênesis 1:31, que vai dizer assim: e Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então, ela já vem desde a criação. Tudo que Deus foi fazendo, tudo que foi ali, né, sendo feito por Deus, Deus ele olhava e dizia, e falava assim: isso é bom. Então, a gente já vê a bondade de Deus
desde muito tempos atrás. Então, tudo que ele fazia. Então, quando a gente começa a examinar, a gente começa a estudar as Escrituras, nós vamos ver a bondade de Deus. Como eu falei no começo, no deserto, o povo murmurava, o povo reclamava, o povo pecava, mas Deus era bom. Deus nunca deixou faltar a comida, nunca deixou faltar a água, nunca deixou faltar nada para aquele povo. E trazendo para a nossa vida, Deus ele é bom conosco. Passamos por algumas coisas, por doenças, tribulações, por vale, mas Deus ele é bom. Deus ele está sempre nos suprindo. Deus está sempre nos atendendo. Deus está sempre ouvindo as nossas orações. E Deus nunca deixa de responder. Ele sempre vai responder. Então eu tenho que entender isso, que Deus ele é bom. A bondade dele, né, vai me dizer que vai revelar a beleza da harmonia dele, de tudo que ele faz. Desde o pequenininha coisa, até a imensidão, vastidão do universo. Deus, ele é bom o tempo todo. E nós temos que aceitar, e nós temos que compreender isso. Nós não aceitamos e compreendemos. Eu tenho que entender também que a bondade de Deus, como já falei, ela é o quê? Na provisão diária. Lá no Salmos 23:1, ele vai dizer assim, 23:1, o Senhor é o meu pastor. Algumas traduções vai dizer que de nada terei falta. Outras vai dizer, não me faltará nada. Então, ele é a bondade. Então, Deus ele não vai deixar faltar nada para nós. Ele sempre vai levantar alguém para nos ajudar, para nos socorrer. Tá. Mas eu preciso disso. Foi na Câmara onde? Que ele sempre vai fazer. E não é só conosco, com aquelas pessoas lá de fora também. Deus ele vai nos usar para ajudar as pessoas que estão precisando fora da igreja, fora do contexto religioso, fora do nosso, vamos dizer assim, ciclo. Deus ele vai usar essas pessoas. Vai usar para a gente ajudar essas pessoas, para que elas possam ver a bondade de Deus. Isso, eu entendo que nada vai me faltar. Deus ele vai estar ali, ó, me ajudando todos os dias na minha jornada diária. Então temos que ser gratos todos os dias, nas pequenas coisas. Nós, como eu falei, somos limitados. Nós só somos gratos a Deus nas grandes coisas, naquilo que acontece, que todo mundo pode ver. Mas eu sou grato a Deus nas pequenas coisas, nos livramentos, só por eu já estar acordado, respirando. Sou grato a Deus por estar aqui. Ela vai ficar até o ano lá no gabinete? Desde a 26, eu falei com vocês em dezembro. Direcionada amanhã. Deus sempre deu as coisas para mim. Eu achei, né, até brinquei com a minha esposa, que meu passaporte já estava carimbado. Do jeito que eu saí de casa, do jeito que eu passei mal. À noite saí de casa, fui direto para o CTI. Deus é tão bondoso que ele, ó, meu filho, pode voltar que você ainda não está no seu tempo. No sábado também achei que não voltaria mais, mas você vê a misericórdia e a bondade de Deus na minha vida. Ele estava ali comigo, me sustentando. Não tem vídeo, não tem nada aberto aqui, ó. Ali sustentando a minha esposa. Eu não sei. Cada vez mais. Então a gente tem que ver a bondade de Deus todos os dias na nossa vida. Não é só nas pequenas coisas, não. Eu tenho que lembrar disso. Cada detalhe ali de Deus, eu sei que Ele é bom. Ele vai prover. Então essa é a bondade de Deus para a minha vida, para a sua. A resposta humana da bondade divina está ali em Romanos 2:4. Romanos 2:4, que vai dizer assim: ou será que vocês desprezam a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então aqui, esse Romanos 2 vai destacar o quê? A bondade de Deus que está nos convidando ao arrependimento. Deus ele é tão bondoso que Ele nos convida a nos arrependermos do nosso pecado, das nossas faltas, falhas. Que Deus ele dá oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem dos seus pecados, das suas faltas, né? Deus ele é paciente.
Deus, ele tem paciência com cada um de nós. Então, quando Deus tem paciência, ele vai nos conduzir ao arrependimento. Deus, ele nos dá a chance todos os dias de nós nos arrepender. Então, quando nós começamos a entender isso, nós vamos ver, reconhecer as nossas falhas e vamos reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Eu tenho que reconhecer isso, eu não posso deixar de reconhecer isso. Eu não posso deixar de reconhecer essa bondade de Deus na nossa vida. Não posso. Então eu tenho que olhar para a natureza, eu tenho que olhar para o dia que amanheceu, vendo que a bondade dele já me basta. A graça dele já me basta todos os dias, para ele me colocar de pé, para eu estar respirando. Vamos passar por luta? Vamos. Vamos passar por prova? Vamos. Vai acontecer muitas coisas em nossas vidas, mas eu jamais posso esquecer da bondade de Deus. Eu tenho que entender a bondade de Deus. Se nós pegarmos lá, quando Deus pediu a Noé para fazer a arca, Deus deu aquele tempo todo, Noé falando da bondade de Deus, falando para o pessoal se arrepender dos seus pecados. Olha que Deus deu chance àquele povo. Mas o coração endurecido não deixou eles se arrependerem. E houve o dilúvio, houve aquelas mortes. Você vê a bondade de Deus. A gente pega Adão e Eva. Eles erraram. Mas Deus não fulminou, Deus não matou. Deus não levou. Deus simplesmente foi bondoso com eles. A gente pega o povo que saiu do Egito, saiu lá do Egito. Deus foi bondoso com eles na caminhada dos 40 dias. Foi bondoso até mesmo quando Moisés foi para o monte falar com Deus, que voltou de um bezerro. Deus ali, ele não fulminou todo mundo, ele foi misericordioso. Ele teve bondade daquele povo. E quantas bondades dele não tem tido conosco. Então, se nós pararmos para analisar, nós vamos ver a bondade de Deus. Lá em Romanos 8:28, nós vamos ver a garantia da bondade de Deus em todas as circunstâncias, que vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus, ele é bom conosco. Você foi chamado. Deus tem um propósito na tua vida. Vai passar por alguma coisa? Vai, mas continue firme. E sempre lembrando que a bondade de Deus, ela é soberana. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar na promessa de Deus. Podemos confiar em Deus. Então, como eu falei com vocês, eu vi a bondade de Deus na minha vida. E tenho visto até hoje. Passei por esse período todinho, CTI, hospital, depois vim para casa, continuei ainda com problemas de saúde, estava com anemia, a minha anemia severa, qualquer esforço, qualquer coisinha que eu falava, eu ficava cansado, mas Deus foi me sustentando. E às vezes ficava desanimado em ler a palavra, em ler o devocional, só ficava deitado, mas assim mesmo eu vi a bondade de Deus na minha vida. E ali ele fui recuperando com a graça e misericórdia dele, com as orações dos irmãos. Ainda faço tratamento até hoje. E por isso eu sempre agradeço a Deus. E sempre vejo a bondade dele na minha vida, na vida da minha esposa, no meu lar. E vejo como Deus é bondoso com vocês. Que Deus está sempre sustentando vocês a todo momento, em todas as circunstâncias. E louvo a Deus quando eu vejo a bondade de Deus para com aqueles que ainda não aceitaram Ele ainda. Que Deus ainda está dando chance para eles se arrependerem dos pecados, aceitarem Ele como único e eterno Salvador. Então a gente vê essa bondade de Deus desde a criação do mundo até hoje. E daqui para frente nós vamos ver a bondade de Deus
e do que Ele está preparando. Não podemos ver com nossos olhos humanos, mas com os olhos espirituais nós vamos ver. E a bondade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que entender isso. Eu tenho que entender sobre isso. A bondade perseverante de Deus está em Salmos 100. Vamos aqui para Salmos 100. Salmos 105. Pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por toda a geração. Então está aqui a bondade de Deus. É uma palavra para se terminar, para nós sabermos que o Senhor é bom. O seu amor é leal e eterno. Nós amamos, mas o nosso amor, ele não é eterno. O nosso amor é limitado. O nosso amor, ele tem condição. O amor de Deus, ele é eterno. Ele não tem condição. É um amor ágape. E a fidelidade dele é para sempre. Nós somos fiéis até o ponto que nos agrada, vamos dizer assim. De repente, alguma coisa nos desagradou, não somos mais fiéis. De repente, Deus deixou de fazer aquilo por mim, ou deixou de me curar, ou deixou de me dar isso. Eu já vou ficar meio abalado com Deus. Já vou ficar triste com Deus por Ele não ter me concedido. Não, se Ele não te concedeu, porque não era momento. Para você ver, em tudo que Deus vai nos dar, Ele é bom. Porque se Ele não me deu isso agora, porque Ele saberia, Ele sabe que isso não vai me fazer bem. Não fui curado, não. Por isso Deus não é bom? Deus é bom, sim. Porque através disso as pessoas vão ver a minha fé. É através disso que nós vamos mostrar a nossa fé para as pessoas. Nós vamos mostrar como Deus, ele é bom em todo o tempo, né? Eu vou ler aqui em Filipenses 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e suplicação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então temos que ser alegres com Deus. E eu falo para vocês, irmãos, passei por isso tudo, tenho passado, tenho paz no meu coração, que eu sei da bondade de Deus, sou alegre, vivo alegre, não é uma alegria falsa ou fingida, né? Mas é uma alegria porque vem de dentro, que eu sei que Deus está cuidando de mim, eu sei da bondade de Deus para comigo, e eu tenho que entender que essa bondade dele não vai terminar comigo. Ela vai continuar de geração a geração. Ela vai passar para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os filhos dos filhos dos meus filhos. E ela vai perpetuar. Ah, eu morri, a bondade de Deus morreu comigo. Não, ela vai continuar. Ela é eterna. Entenda isso. Não é porque eu morri que a bondade dele vai morrer comigo. Não, ele vai continuar eternamente. Até a sua vinda. Então nós temos que entender isso. A bondade de Deus não é temporária. Não, tem tempo. Hoje eu vou ser bom com você, amanhã não. Nossa bondade é temporária. Ela hoje, eu sou bom, amanhã eu não sou bom, porque me fizeram alguma coisinha. Eu não posso ser. E para concluir, à medida que contemplamos a bondade da palavra de Deus, somos chamados a responder com gratidão e adoração, que possamos viver diariamente, lembrando-nos da sua bondade, que nos sustenta, nos redime e guia. Que a nossa convicção transforme nossa vida e testemunho ao mundo sobre o Deus cuja bondade é incomparável.
Não existe uma bondade incomparável como a de Deus. É isso que eu tenho que entender. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. E mais uma vez, muito obrigado mesmo a cada um que orou por mim, orou pela minha vida. Não tenho como pagar. O que eu posso fazer é orar pela vida dos irmãos. Não tem como retribuir. Só Deus mesmo para retribuir vocês. Só Deus para derramar o seu bálsamo, as suas bênçãos sobre a vida de vocês. E acredite, Deus ele é bom o tempo todo. Independente do que vocês estejam passando, independente do que aconteça, Deus, ele é bom. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus, né? Quem teve desde o início aí acompanhou tudo, o primeiro louvor foi colocado, né? Foi falado, né, que o amor dele nos invade, que as evidências dele surgiriam, né? Eu perguntei se vocês já tinham agradecido a ele nesta manhã, porque ele é bom e ele é bom, né? Confirmou a palavra, confirmou a oração, a palavra inicial, o louvor, né? Da missionária Isabel também, que foi bênção de Deus, que falou, né? Da bondade de Deus, porque quando o povo do Egito se deparou com aquele mar, né? Deus tão grande, eles já tinham reclamado tanto, murmurado tanto, Deus podia ter deixado eles ali, né, presbítero Valci? Poderia ter deixado eles ali, né? Morrer. Deus ainda foi lá e disse, não, vou abrir o mar vermelho através do meu servo, vou abrir. E ainda fez o povo passar, né? Esse é o nosso Deus, né? A bondade dele nos seguirá para todo sempre. Eu vou estar fazendo essa oração final. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele é bom e a misericórdia dele se renova todas as manhãs, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua bondade, o teu cuidado, o teu amor, o teu zelo, tua provisão com todos nós, com a sua criação, esse amor que abrange povos, nações e línguas, Senhor. Esse amor que é tão fiel o tempo todo, Pai de amor, sua bondade me seguirá, como diz o louvor, me seguirá, Senhor. Eu creio nisso, por gerações e gerações o Senhor nos guardará e será conosco. Eu creio nisso, Pai, eu tenho a plena certeza, Senhor. Até que o Senhor venha, até que o seu Filho amado venha, o Senhor será por nós. E quem será contra nós? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. O Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, como foi falado. O Senhor é o nosso escudo e a nossa defesa, como foi falado em Salmos 91. Nós cremos em Ti, Senhor, cremos no Teu amor. Senhor, abençoa a vida do Teu Filho, continua guardando ele, dando graça, Espírito Santo. Obrigada por falar conosco, por essa palavra maravilhosa. Que nós venhamos exercer, Senhor, essa Tua bondade, esse Teu amor, Senhor, porque muitas das vezes, como o irmão falou, tem dias que a gente quer ser bom e tem dias que a gente não quer. Como diz a tua palavra, muitas das vezes o que nós temos que falar, nós não falamos, e aquilo que nós não temos que falar, assim nós pronunciamos. Porque nós somos falhos mesmo, Senhor. Nós somos criaturas pecaminosas, nós falhamos o tempo todo, todos os dias, no olhar, no falar, no agir, mas o Senhor é bom. E nós temos que nos espelhar em Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. E nós sabemos que a Tua vinda está muito próxima, Pai. Muitas coisas vêm acontecendo, mas hoje eu te louvo, entrega a vida de todos que estão aqui diante de Ti, no Teu altar. Que o Senhor venha guardar, Senhor, proteger e preparar tudo aquilo que Teus filhos precisam para esse dia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a presença de Deus, esse devocional que é maravilhoso. Maravilhoso, Senhor. Todos que estão, Senhor, de alguma maneira envolvidos com a presença de Deus, seja no trabalho, nas vendas, no escritório, na entrega, Senhor, nos correios, Pai, empacotando, embalando, botando a estampa, tirando, erguendo a máquina, abaixando a máquina. Senhor, cuida, Pai, guarda, protege. Senhor, se tiver alguém ainda que ainda não teve encontro real e verdadeiro contigo, que tenha nesse dia de hoje, Pai. Porque a Tua palavra é a maior profecia que nós temos, Senhor. E guarda todos que aqui estão. Fica conosco no decorrer desse dia, Pai. Sê conosco, continua, Senhor, sendo fiel, sendo bondoso conosco, Pai. O Senhor é fiel e nós te amamos e nós te louvamos. Eu não sou nada sem Ti, Pai. Fica comigo nesse dia, fica com Teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
Pastora Amém. Mônica, pode dar a bênção apostólica, querida, em nome de Jesus? Amém. Vamos lá, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, consolação do Espírito de Deus sejam para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém, igreja? Amém. 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 Glória a Deus. A Deus. Deus é Amém. fiel. Aleluia. Todo Deus seja louvado. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei Oh, a bondade. glória. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Que manhã Aleluia. maravilhosa, eu não quero parar. Glória a Deus. Até às 3 horas tem oração hoje, às 3 horas. Vamos orar, vamos vencer, quebrar barreiras, em nome de Jesus. Eita glória! Ai, que...